Paz do Senhor, meus queridos. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Pode sentar, por favor. É uma alegria estar aqui com vocês, participar desse momento especial da vida da igreja aqui. Hoje, mais um batismo, né? Sempre toca os nossos corações quando vemos pessoas descer as águas batismais. E o testemunho dessas pessoas diante da igreja impacta-nos profundamente. É gostoso demais estar aqui, não é verdade, irmãos? Que louvor gostoso, que vontade de não sair daqui, não é? Que vontade de estar aqui adorando a Deus. Olha, hora sem fim. Mas chegou o momento da palavra e eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Mas primeiramente eu quero agradecer a esta igreja pelas orações. Vocês sabem que eu estive no Brasil para fazer uma cirurgia da corda vocal. Minha voz ainda não voltou a 100% normal que deve ser, ainda falta um pouco, não é? Mas graças a Deus que está muito melhor do que estava, né? Quando vocês lembram que por último eu não estava nem conseguindo falar, começava a falar, perdia a voz, desaparecia. Há 2 anos eu estava com pólipos na minha corda vocal e agora, graças a Deus, foi feita a cirurgia, já recuperei. E essa igreja esteve orando por mim e também contribuiu para que eu pudesse pagar a cirurgia, que não ficou barato lá no Brasil, não é? Foi um tempo de refrigério também para mim, depois de muitos anos como pastor, a primeira vez que eu tirei férias de verdade. Porque não podia falar, não é? Tinha que ficar mudo, silêncio. Então, por isso eu tive que ficar quieto, assim, numa roça lá do meu cunhado. E fiquei aí uns dias sem contato praticamente com a cidade grande, com a civilização, não é? E alguns dias sem poder falar absolutamente nada, né? Foram alguns dias que não podia falar. Depois da cirurgia, alguns dias, uns 10 dias, tive que ficar praticamente em silêncio. Depois falar muito pouco e voltando aos poucos. E ainda estou nesse processo de retorno. Mas graças a Deus está tudo bem, foi bem, graças a Deus. E hoje estou aqui, chegamos ontem, eu com a minha esposa, quero agradecer a Deus pela vida dela, sempre me acompanha, não é? Nas minhas andanças por aí. Agradecer ao pastor Antônio, pastora Josi, que nos recebe sempre com carinho, essa igreja também, que nos recebe com carinho aqui. Obrigado por tudo, meus irmãos, vocês são bênção demais. Eu quero ler um texto, o texto é longo, mas as palavras não são assim tão longas. Também ouvimos já a palavra de Deus hoje, não é? O pastor Antônio trouxe uma excelente palavra durante o batismo, né? Antes do batismo, uma palavra de Romanos capítulo 6. Mas agora eu quero falar de Mateus, capítulo 18. Eu quero ler alguns versos, por favor. Eu vou ler a partir do verso 21, mas eu vou me ater na parábola que está a partir do verso 23. A partir do versículo 21 de Mateus 18, diz assim: Então Pedro, aproximando, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Aqui está escrito 10.000 talentos, mas no texto original a palavra seria muitíssimo, uma quantia exorbitante. Não tendo ele, porém, com que pagar, o Senhor disse ao servo, o Senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto possuíam, assim, para que a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, dizendo: Tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, moveu-se e mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários. 100 denários aqui está 100 denários, mas é uma quantia infímia. Seria como que um valor infime, como 10 euros, por exemplo. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. E então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que havia acontecido, foram muito tristes e ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignado-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Senhor, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado por esse começo de noite, onde estamos aqui na Tua presença, já adoramos, já cantamos, já fizemos batismos, já celebramos, já também ouvimos a palavra. Tantas coisas foram aqui feitas, Senhor, que tocou o nosso coração de uma maneira especial. Agora, Deus também me ha dado esta oportunidade de compartilhar uma palavra com os Teus filhos. E eu peço a Ti que neste momento venha e derrame uma graça especial sobre a minha vida e abra os corações dos Teus filhos para receber a palavra. Que o Senhor possa falar, ó Deus eterno, aquilo que Tu quiseres ao coração dos Teus queridos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Meus queridos, imagine você, eu não sei se alguém aqui já ficou devendo uma dívida quase que impagável. Não sei se você já ficou devendo a agiotas, ao banco. Não sei se já passou por essa experiência. É uma experiência muito difícil, né? Eu já vivi muito isso quando meu pai era vivo, né? Algumas vezes ele se meteu em dívida e às vezes os credores iam cobrar a gente. Era muito difícil, não era? Era uma situação assim, bem complicada. Mas comigo também já aconteceu. Eu fui avalista uma vez de um amigo. Na época, alguns anos atrás, quando a moeda brasileira não tinha assim grande valor. E uma coisa que você comprava de manhã, não sei se alguém se lembra disso, à tarde era outro preço. Foi um tempo muito difícil no Brasil e nós não tínhamos uma moeda, tudo era calculado, as dívidas eram calculadas em BTN, que era um tipo de moeda que era uma moeda paralela. E por conta disso eu acabei entrando numa dívida por causa do meu companheiro. E eu trabalhava, chegava carta de cobrança no meu trabalho e o patrão um dia me chamou e disse: olha, resolve esse problema seu, que se você não resolver, nós vamos ter que te mandar embora. Eu disse: mas a dívida não é minha. Ele disse: não importa, mas você foi avalista, está no seu nome. Até que alguém chegou, e não vou contar aqui a história toda, mas naquele tempo, quem tinha algo para vender não vendia, porque não valia a pena. Se você vendesse de manhã por um preço, à tarde era outro. Então os juros eram diários, eram juros altíssimos. E ele tinha comprado um carro e eu tinha sido avalista dele nesse carro. E como não tinha mercadoria no mercado, não é? As pessoas compravam por qualquer preço, qualquer coisa, era assim que era. E então chegou um senhor que queria comprar um carro. E eu disse: olha, mas esse carro está alienado, esse carro tem dívida. Ele disse: não tem problema, eu pago toda a dívida atrasada, assumo as dívidas futuras, e você e o seu companheiro saem, o nome de vocês saem, e o meu nome fica como o devedor. Foi um dia assim, sabe, um dia feliz na minha vida. Eu nunca tinha experimentado isso, porque eu não tenho o hábito de ficar devendo nada para ninguém. Nunca tive esse hábito, né? Sempre vivo daquilo que tenho. Mas foi um dia assim foi um dia maravilhoso para mim, quando aquele senhor disse: olha, a sua dívida você já não a tem mais. Vamos no banco e eu transfiro toda a sua dívida para mim e assumo a partir de agora. É algo maravilhoso quando você tem uma dívida e consegue pagar, ou negocia e aquilo fica bem e você consegue acertar, pagar as suas dívidas. Isso é muito bom.
Agora imagine esse homem, ele devia uma quantidade impensável. Ele devia algo que não podia pagar. E ele então, o seu senhor quer fazer conta com seus empregados, chama aquele servo e diz: olha, preste conta da sua mordomia. E ele então, ao prestar conta, a dívida dele é uma dívida exorbitante. E o patrão disse: olha, vende ele, a mulher dele, os filhos dele. Era assim naquele tempo. Os filhos dele e tudo que ele possui, junta o dinheiro e traz para mim, porque eu quero essa dívida quitada. Mas ele foi, ajoelhou diante do Senhor e pediu que ele tivesse paciência com ele, né? E a história nós lemos aqui, vocês já sabem. Então, esta parábola do servo impiedoso é uma das mais fortes e das mais sérias que Jesus já pronunciou. Ela revela não apenas o tamanho da dívida que nós temos diante de Deus, que nós tínhamos diante de Deus. Ainda bem que temos Colossenses 2, 14 e 15, não é? E ele assumiu a nossa dívida lá na cruz, não é? Graças a Deus por isso. Ele pegou aquela dívida que era contra nós e foi lá na cruz e pregou ela lá e disse: está consumado, vocês não devem mais nada. Isso é maravilhoso, não é? Mas, para além de mostrar o tamanho da nossa dívida para com Deus, mostra também o tamanho da responsabilidade que temos ao sermos perdoados por Deus. Há muitos cristãos que não pensam nisso. Ele se gloria do perdão que recebeu, mas não entende que na mesma proporção do perdão, há uma responsabilidade colocada sobre nós, que devemos fazer o mesmo. O último verso desse texto que eu li vai dizer que se você não perdoar o irmão a dívida que ele tem para com você, Deus não perdoará você. Então, nós vivemos num mundo de ofensas e pecados, num mundo onde se comete muitas atrocidades. E nós temos que lidar com o perdão todos os dias, com a ingratidão, com situação de ofensa, não é? E é muito triste quando nós não entendemos aquilo que Deus fez por nós e por isso não conseguimos retribuir isso aos outros. A graça, irmão, de Deus, ela não é algo permissivo, ela não é um direito para pecar. Se estamos debaixo da graça, Paulo falou isso. Então, se estamos debaixo da graça, vamos pecar. Se aonde o pecado abunda, a graça sobreabunda, então vamos pecar ainda mais. Paulo diz: de jeito nenhum, não é? Vocês que receberam o perdão, vocês têm que viver de acordo com esse perdão. Então, a graça ela não é permissiva, ela é transformadora. Ela tem um poder de transformar a vida do homem e da mulher. É uma força transformadora. Tito capítulo 2, apóstolo Paulo vai dizer que a graça de Deus manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E não somente isso, mas ela nos ensina a viver. A graça ela não é apenas um instrumento de perdão, mas é também um instrumento didático, ela nos ensina a viver. Quem anda debaixo da graça sabe como lidar com seus semelhantes, é ou não é? Então, observe que o perdão que recebemos de Deus nos obriga moral e espiritualmente a perdoar os outros que nos ofendem, a perdoar as pessoas que muitas vezes contra nós cometem pecados. E nós muitas vezes temos tanta dificuldade para perdoar. E eu vou explicar por que você tem dificuldade para perdoar. Na minha mensagem de hoje eu quero falar sobre 3 pontos principais. Primeiro, sobre a dívida impagável e a graça imerecida que Deus ofereceu para nós. A sua dívida, como eu disse, era impagável, você não conseguiria pagar. Mas Deus, pela sua graça, Ele te concedeu perdão. O segundo ponto é o perigo de receber perdão sem receber transformação. Talvez você recebe o perdão, mas não é transformado, não é mudado, não há uma mudança em você. E por isso você vai tratar os outros não como Deus te tratou, mas como você acha que tem direito de tratá-lo. Terceiro ponto que eu vou estar abordando aqui é a responsabilidade solene do perdão cristão. Aquele perdão que nós recebemos, ele é maravilhoso, a gente se sente livre. O Antônio falou de Romanos 5:1, sendo justificado. E que a justificação, ela não existe medida, a justificação é igual para todos, não importa quanto tempo você esteja na igreja, a justificação acontece uma vez só na nossa vida. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, Ele tomou na cruz o seu lugar e você saiu livre. Então você é justificado pela sua fé que você tem em Jesus Cristo.
Então toda a sua dívida foi quitada. E não somente isso. Deus não só quitou a sua dívida, Ele fez um depósito generoso na sua conta, para que todas as vezes que você precisar, é só ir no multibanco e sacar daquele depósito generoso, que é um depósito que não tem fim. O perdão de Deus não é uma coisa que foi só para o passado. Deus está sempre de braços abertos para nos perdoar quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós erramos. Mas temos que estar pronto também para retribuir e como prova de nossa gratidão pelo perdão que recebemos, também abraçar o nosso irmão quando ele falha contra nós. E muitas vezes a falha do irmão contra nós é tão pequena em comparação a tantas coisas que Deus nos perdoou, e a gente não quer perdoar. O nosso coração está endurecido. A gente diz: perdão eu concedo, mas acesso eu nego. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizer: não, eu perdoo, mas não quero conviver. Eu perdoo, mas não quero perto. Irmão, isso não é verdadeiro perdão. Porque o perdão, ele joga para trás das costas a ofensa. Você lembra, mas não lembra com dor. Né? Você lembra, mas não lembra com dor. Não quero dar acesso a essa pessoa para me ferir de novo. Eu não sou bobo, não é? E uma vez eu aconselhando um irmão sobre essa questão de perdão, ele disse: não, eu perdoo, pastor, mas não quero conviver. Eu disse: irmão, vocês vão para o céu, o mesmo céu. Como é que você vai fazer no céu, meu amigo? Ele disse: o céu é muito grande, ele vai para uma ponta, eu vou para outra e está tudo bem. É óbvio que o perdão implica algo muito mais poderoso do que isso. Vamos então para o primeiro ponto, que é a dívida impagável e a graça merecida. Jesus apresenta um rei, a história que eu já li, vocês conhecem também, que ele vai ajustar a conta com seus servos. Um dele devia 10.000 talentos, uma quantia impossível de pagar, né? E representa aqui a culpa de toda a humanidade, a culpa dos homens. Você por si mesmo nunca poderia salvar a sua alma. Você por si mesmo estaria dentro daquela sentença que o rei deu. Venda ele, venda sua mulher, venda os seus filhos, venda tudo que ele tem, para que a dívida seja paga. Mesmo que você entregasse a sua vida, mesmo assim, você iria para o inferno na mesma, não é? Então, a dívida, em primeiro lugar, ela revela a gravidade do pecado, não é? O servo, ele não caiu em dívida, nessa dívida por acidente. Ele não simplesmente, de repente, caí e fiquei com essa dívida desse tamanho. Quem já ficou devendo sabe muito bem que não é de um dia para o outro que você fica enrolado com dívida. Dívida é uma coisa que você vai acumulando, não é? Até que chega num ponto em que você não consegue mais. Você não tem outra saída para você, a não ser negociar com seus credores e tentar de alguma maneira resolver o problema, não é? Então ele teve acesso a muitos recursos. Se a dívida desse homem era nessa dimensão e nessa proporção, isso significa que muitos recursos estavam acessíveis a esse homem. Ele tinha acesso a muitas coisas, porque senão não teria uma dívida dessa. Se você tem acesso a 10 euros, como é que você vai ficar devendo 1 milhão? Isso é impossível. Se a dívida dele era grande, porque o acesso dele igualmente era grande, sim ou não? Então, assim é conosco, né? Deus nos deu dons, Deus nos deu vida, Deus nos deu tempo, Deus nos deu oportunidade, e todos nós falhamos seriamente em usar essas coisas que Deus nos deu. Quantos de nós usamos o que temos para glorificar a Deus, para exaltar a Deus? Quantos de nós, as nossas vidas existem para a glória do Senhor, para exaltar o Senhor? Então, quando olhamos para isso, entendemos que aquele que muito é dado, também muito é requerido. Aquele que lhe é concedido muito, muito também é requerido. Então, observe que esse servo, como bom negociador, porque se ele tinha uma dívida dessa, o camarada deve que tinha uma lábia danada, não é? Então, ele tenta negociar. Não sei se já viram essas pessoas boas de negócio, né? Ela te consegue vender um avião caindo, né? Ela te consegue te vender tudo. Isso é algo, né? Não sei se tem bom vendedor aqui, se tem alguém que é vendedor. Eu já fui vendedor e era bom vendedor. Então, o bom vendedor é aquele que consegue, né, levar você e tirar proveito da situação. Então, esse homem, né, ele tinha ao seu dispor muitos recursos. E o quanto Deus tem te dado? Já parou para pensar?
Quantas coisas o Senhor tem te concedido? Você tem acesso ao quê? Há muitas coisas que temos acesso, irmãos, e não usamos isso para a glória de Deus. O segundo ponto dentro desse ponto é que o servo, ele tenta negociar com Deus. Ele não pede perdão. O que ele pede? Paciência. O servo diz para o seu senhor o quê? Tenha paciência comigo. Ele não chega e diz, me perdoa por favor. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu estou certo. Não, ele diz, tenha paciência comigo, né? Em outras palavras, ele está dizendo, me dê um tempo que eu vou resolver essa situação. Quantos de nós já fizemos isso com Deus, essas braganhas com Deus? Senhor, olha, fica tranquilo, eu vou mudar. Eu vou ser um cristão diferente. Eu vou mudar minha forma de ser. Deus, eu falei dessa vez, mas não vou voltar a falhar mais. Senhor, fica tranquilo. Eu vou resolver essa situação. Eu vou mudar de vida. Eu vou fazer diferente. Nós tentamos barganhar com Deus ao invés de reconhecer o nosso pecado e chamar o nosso pecado pelo nome. Pecado tem nome e sobrenome, irmão, e tem que ser chamado como tal. Você não tem que justificar os seus erros. Como Adão lá no Éden, quando o Senhor apertou ele, diz, não, foi a mulher. Aí aperta a mulher, não, foi a serpente. Como não tinha a serpente, coitada, ela ficou por último e ela recebeu a maldição também, não é? Então veja bem, essa é a ilustração da nossa justiça própria. Muitas vezes nós queremos, né, aplacar a ira de Deus com boas ações. Deus, peraí, eu vou mudar, eu vou fazer melhor. Observe, eu estou tentando mudar, eu estou até melhorando, eu já não faço mais as mesmas coisas, eu faço muito menos. Veja quem eu era, no que eu estou me tornando, eu estou melhorando, Senhor. É certo que às vezes eu caio, às vezes eu falho, às vezes acontecem situações difíceis, mas Senhor, eu estou melhorando, eu vou melhorar, eu vou te pagar, fica tranquilo. Irmão, ninguém pode pagar Deus a salvação que Ele nos ofereceu de graça. A Bíblia diz que é de graça. A irmã citou Isaías 55:6 aqui, não é? Falando sobre que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o verso anterior, né, vai dizer que vinde e comprai e comei, vinde comprar e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Salvação, a salvação que vem do Senhor, ela é algo maravilhoso, irmão. Você nunca poderia pagar o preço do seu pecado. Você nunca poderia jamais pagar. Cristo já fez isso por você, você não precisa pagar mais. O que você tem é simplesmente que crer nesse amor, aceitar esse amor, abraçar essa graça que te foi concedida e viver segundo essa graça. Nós nunca conseguiremos pagar o que devemos a Deus através de obras, através de lágrimas, através de votos, de boas intenções. Nada disso adianta, penitência não adianta, irmão. Não, eu vou fazer uma semana de jejum e vou mudar. Não te iluda, porque você vai se decepcionar novamente. Aceite o perdão de Deus, aceite o amor de Deus, aceite aquilo que o Senhor te concedeu, abrace isso. Aleluia. Observe que o rei perdoa imediatamente a dívida daquele homem. Mesmo sem arrependimento verdadeiro, o rei se compadece. Deus sabe que somos falhos, mas mesmo assim Ele nos amou e nos perdoou. Uma das coisas que nunca entendi na minha caminhada com Deus é por que Jesus me ama. Porque às vezes eu fico pensando, Senhor, o Senhor está me vendo direito? O Senhor sabe de fato o que está no meu coração? O Senhor sabe que eu não sou bom, Senhor. Por que o Senhor me ama? Aleluia. E a palavra de Deus é sempre enfática para mim. Filho, eu não tô preocupado com o que você era. Eu estou interessado naquilo que você está se tornando. Cada dia que passa, você está ficando mais parecido comigo. Esse é o meu trabalho na sua vida. É um trabalho gradativo, é um trabalho que leva tempo, e Deus está trabalhando isso em nós. Então não é por mérito nosso, não era por mérito daquele servo. O rei tratou ele não é por causa dos seus méritos, mas por causa da sua enfermidade. E o Senhor nos tratou da mesma maneira, não é por nós merecermos,
Ele não viu nada bom em nós, não te iludas. Ah, Deus olhou para mim, viu que eu era bonzinho e falou, não, eu quero esse camarada lá na minha igreja. Nada disso. Ele não olhou para a sua bondade, ele olhou para a sua doença. Você estava enfermo, você estava afastado de Deus. Oh, aleluia, você não poderia pagar a sua dívida. E Deus falou, eu quero você, eu te perdoo, aleluia. É desse jeito que Deus nos vê. Como é que Deus nos vê, irmão? Deus nos vê incapazes, Deus nos vê cegos, Deus nos vê enganados. E ainda assim Ele decide nos amar. Ainda assim Ele decide nos abraçar e nos acolher. E dizer para nós, você é meu filho. Aleluia. A coisa mais maravilhosa que já ouvi foi quando uma vez Deus... Eu estava bem no começo da minha fé e com muitas lutas de um adolescente, não é? Me converti aos 15 anos, com a batalha própria da cabeça de um adolescente. E um dia estava numa vigília e uma irmã foi usada por Deus e veio e abraçou comigo. Uma irmã já idosa, eu tinha 15 anos, e ela disse, olha, Deus manda te dizer que Ele te ama. Ele é um pai amoroso e Ele te ama. Gente, que coisa boa e gostosa é saber que temos um pai que nos ama. Um pai que cuida de nós, um pai que zela por nós, sim ou não? Amém? Mesmo sabendo quem nós somos, Ele decide nos amar, né? Ele nos dá o perdão, não recompensa. Ele nos dá o perdão, irmãos, não recompensa pelos nossos erros. O perdão é um milagre de Deus, é uma dádiva de Deus, é algo maravilhoso, é sentir livre. Quem aqui sente o perdão de Deus na sua vida? Graça não é retribuição, irmão. Graça não é retribuição. Deus não está te retribuindo aquilo de bom que você fez. Não, nada disso, querido. Graça é libertação. É algo que nos liberta do medo, da angústia, que nos liberta da condenação, que nos traz para a presença de Deus, amém? É isso que a graça faz conosco e ela é maravilhosa. Mas é um perigo, nós somos perdoados, mas é um perigo muito grande ao ser perdoado e ao mesmo tempo não sentir a mudança de Deus em nossa vida, a transformação de Deus em nossa vida. Essa graça, ela nos ensina a amar. Ela nos ensina, quando você é ministrado pela graça de Deus, quando você é exortado pela graça de Deus, quando a graça de Deus trabalha em você, ela te ensina como viver neste mundo de uma forma piedosa, de uma forma justa, de uma forma honesta, aleluia, glorificando aquele que é o Senhor da sua vida. O servo agora, ele estava livre, completamente livre, não é? O Senhor havia perdoado, aleluia, todos os seus pecados, todas as suas falhas, não é? E então o que ele faz? Ele chega para o outro que o devia uma quantidade infímia e começa a sufocá-lo, exigindo o pagamento imediato, ou então ele iria lançá-lo na prisão. Que situação triste, irmãos. Ele não entendeu a graça. Infelizmente na igreja, muitos cristãos não entenderam a graça. Vivem em amargura, vivem em vingança. Quantos de nós queremos vingar? Não, eu quero mostrar. E às vezes você está gastando a sua vida para tentar mostrar alguma coisa para alguém que nem está aí para você. Eu estava vendo uma palestra esses dias de um motivador lá do Brasil, e ele dizia que não perdoar alguém ou alimentar vingança no coração é como tomar veneno esperando que o outro morra. Eu vou preparar um copo de veneno, vou tomar isso aqui e vou esperar que o fulano de tal caia duro lá do outro lado. Isso não vai acontecer, é você que está morrendo. A falta de perdão vai te matar, irmãos. Sim, Senhor. Então, aquele que recebeu misericórdia não a transmite aqui nesse texto. Por que ele não transmite? Porque ele nunca aceitou realmente aquilo que o rei fez por ele. Ele imaginou com ele o seguinte: espera lá, ele não me perdoou tudo isso. Isso não pode ser verdade. Uma dívida dessa não se perdoa. Eu sei lá se amanhã ele se arrepende, então é melhor eu garantir agora. É exatamente isso que nós fazemos quando nós sufocamos o nosso irmão por uma coisa tão ínfima e nos esquecemos do grande perdão que Deus nos concedeu, do grande perdão que Ele trouxe aos nossos corações e às nossas vidas. Como a gente é amargurado na igreja, irmãos.
Como há pessoas com falta de perdão dentro da igreja. Ah, se o fulano congregar naquela igreja, não quero saber, vou procurar outro lugar para eu congregar. Você guarda mágoa no seu coração. Solta isso em nome de Jesus. Perdoa, libera o perdão. Então ele carregava um coração incrédulo. O coração dele era completamente incrédulo, o coração desse homem. Ele dizia: não, Deus não pode, esse Senhor não pode ter me perdoado, é muita coisa. Então, enquanto eu posso, eu vou tentar agariar a maior quantidade possível, para quando ele voltar atrás, cair em si e pensar: pera lá, eu perdoei muita coisa aquele fulano, deixa eu chamá-lo de volta aqui. Ô irmão, o perdão de Deus é sem arrependimento. O que ele trouxe para a sua vida é bênção, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aceite o amor de Deus por você. Aceite que Deus te ama. Eu às vezes vejo pessoas dizendo na igreja: Jesus, eu te amo. Ó, querido, você não pode dizer que você ama Jesus se você não aceita primeiro o amor dele por você. Ninguém pode dizer: Jesus, eu te amo, se eu não aceito que ele me amou primeiro. Senhor, eu te amo. Como é que você pode dizer que ama a Deus se você não recebe o amor que ele te deu? Quem não aceita o amor de Deus vive sob o medo, irmão. E quem vive sob o medo se torna crítico, se torna duro, se torna legalista. Você pode ver a maior parte das pessoas que está sob o medo, ele se torna crítico, ele se torna uma pessoa dura com os outros. Cria um monte de lei para tentar controlar os outros. Ô irmãos, nós somos livres de toda a condenação. Nós somos livres de todas as amarras da lei. Você não é escravo de lei nenhuma, você é escravo da lei do Senhor. Aleluia, Jesus é o seu Senhor. E quem é duro consigo mesmo, irmãos, quem é crítico consigo mesmo, quem é legalista consigo mesmo, também o é com os outros. Então, quando você vê uma pessoa muito legalista, muito duro, você pode ter certeza que ele não entendeu nada do amor de Deus. Ele vive sob ameaça constante e ele tem que passar isso para os outros. Em nome de Jesus, não entre por esse caminho. Esse não é o melhor caminho. Deus tem perdão para você, tem amor para você, tem vida para você. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Todas as manhãs, quando me levanto e vou orar a Deus, eu agradeço primeiramente a Deus pelo perdão dos meus pecados. Senhor, obrigado porque o Senhor me perdoou. O Senhor me amou como ninguém podia me amar. O Senhor me deu o que ninguém podia me dar. Hoje nada que quem quer que faça pode atingir a minha vida, porque eu estou no Senhor. Aí estão falando de você, olha qual é o problema. Falaram de Jesus também, que era muito melhor que eu. Eles estão te perseguindo. Perseguiram Jesus também, qual é o problema? Eu não sou melhor que ele. E mesmo assim, sendo perseguido, sendo injuriado lá da cruz, ele levanta a cabeça e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem é duro, quem é crítico, quem cobra muito, é porque não entendeu o amor. Não entendeu o amor de Deus. Não entendeu o que Deus fez na sua vida. E esse é o retrato de muitos cristãos na igreja. Muitos vivem como esse servo. Recebem perdão, mas continua tentando pagar a Deus por algo que Deus lhe deu. O salmista diz assim: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me fez? Vou oferecer bezerro, vou oferecer isso. Não, eu tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, e aquilo que eu prometi diante do Senhor eu vou cumprir. Gratidão a Deus é algo maravilhoso, irmão. Todos os dias você deve agradecer a Deus por aquilo que Ele fez e entender que já foi feito. Deus já perdoou os pecados que você cometeu no passado, os que você cometeu hoje e os que você vai cometer amanhã. Já estão todos perdoados. Pastor, então isso é licença para pecar? É como Paulo diz: de maneira nenhuma. Se você entender o amor de Deus, o que Ele te fez, você não quer o pecado. O Antônio falou muito acertadamente que quem está morto com Jesus não vive mais na prática do pecado, pelo menos conscientemente.
Aquele pecado que você tem consciência que está errado, isso você não faz. Porque você entendeu de onde Deus te tirou e o que Ele fez na sua vida, sim ou não? Muitas pessoas falam sobre a graça, mas não creem na graça. E muitos estão barateando a graça. E quando você barateia a graça, você promove o desprezo da graça. É ou não é? Quando você vê algo que está muito abaixo do preço, o que você faz? Você torce o nariz e diz, será que é verdadeiro? Não é? É assim. Eu nunca esqueço de uma experiência que eu tive na Bulgária. Eu estava andando na rua e de repente chegou um rapaz, assim, um moço, uns 20 anos, uns 15, 20, uns 18, 20 anos, e queria me vender um perfume. Eu disse, mas eu não quero comprar perfume. Ele disse, não, é só 50 euros. Eu falei, não, eu não dou 50 euros. Era um perfume da Hugo Boss. Um perfume que custaria talvez por aí 50, 60, 70 euros. Ele estava cobrando um preço certo. E nós fomos negociando. Eu falei, não, eu não dou 5 euros. Não, que 5 você está me ofendendo. 40, 30, 20, 10. Aí ele falou, então tá bom, me dá os 5 euros aí, toma o perfume. Eu olhei para aquele perfume com tanto desprezo que vocês não querem saber. Estava escrito Hugo Boss, estava tudo certinho. Mas eu desprezei aquele perfume porque ele custou 5 euros. Então tudo aquilo que, quando nós barateamos algo, nós promovemos o desprezo daquilo. Quando a graça é muito barata, e é o que os homens estão fazendo hoje, tudo é graça, não se preocupe, está tudo bem, está tudo certo. Você promove o desprezo disso. A graça se torna uma coisa comum. E as pessoas não sabem que para você é de graça, mas não quer dizer que não custou nada. Para Deus custou tudo. Custou o sangue do seu filho que morreu na cruz para perdoar os seus pecados. É de graça para você, mas não foi de graça para Deus. Aleluia. Custou tudo. Aleluia. Você precisa reconhecer a misericórdia de Deus e descansar nela. Muitas vezes nós nos sentimos amados e começamos a julgar-nos a nós mesmos. Para com isso. Começamos a ser muito duro conosco. E por ser duro conosco, a gente é duro com os outros. Eu sei porque eu era um cristão assim. Eu queria que as pessoas andassem da forma como eu achava que elas tinham que andar. Não respeitava a liberdade dos crentes, né? Então, muitas vezes nós oprimimos as pessoas porque não entendemos o favor que recebemos de Deus. Quem não experimenta o amor de Deus é incapaz de amar. É impossível dar o que você não possui, isso não tem jeito. Se você não tem amor, como é que você vai dar amor? Se você não recebeu o amor, como é que você pode dar amor para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos? É sério, irmãos, eu conheço muitos casais que estão juntos pela misericórdia, porque não se suportam. Eu já visitei casais assim, tentei aconselhar casais assim. Eles não se suportam, ele não suporta ela e nem ela suporta ele. Mas estão juntos, porque não sei por que estão juntos, talvez por causa dos filhos, por outro motivo. Gente, vamos aprender a amar, vamos abraçar os nossos irmãos, vamos perdoar, vamos entender que o outro é diferente de nós, ele pensa diferente de nós, ele tem um temperamento diferente de nós, e nós temos que viver essa graça diante do Senhor, amando e perdoando e vivendo a vida de alegria do perdão que Deus nos deu, daquilo que Ele concedeu aos nossos corações. Esse servo não podia amar porque ele nunca tinha se sentido amado. Uma pessoa que não consegue amar porque nunca se sentiu amado. Mas quando você entende o que Deus fez para você, você passa a amar. E essa é a responsabilidade solene de quem é perdoado. Quando o rei descobre a atitude do servo, a sua ira se acende. Servo malvado, vai dizer o texto: eu te perdoei tudo e você não pode perdoar. Essa é uma declaração muito séria que Deus está fazendo aqui para nós. O perdão nos coloca sob um novo mandamento. O servo foi perdoado gratuitamente, mas agora estava obrigado a perdoar da mesma forma aqueles que lhe ofendessem, ou aqueles que lhe devia, seja o que fosse. Jesus disse: se não perdoardes, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Marcos capítulo 6, versículo 15. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. O que adianta uma vida cristã se você não é perdoado? Oi, vocês estão aí? Perdão, irmãos,
não é algo que você simplesmente impõe sobre as pessoas. Não é algo que simplesmente você diz: olha, fulano, veja lá, tenta fazer isso. Jesus falou: se você não perdoar, você não é perdoado. Esse é o critério para nós. Ou você perdoa, ou você não tem perdão. Então o perdão de Deus para mim depende de mim? Não, não depende de você. Mas se você entende o perdão que Deus te deu, você tem facilidade de amar e de perdoar. Você tem facilidade de entender o outro, de se colocar no lugar dele. Não é que o perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão, não é isso. Porque quando você não perdoa é porque você não entendeu nada, você não recebeu o perdão. Não entendeu nada. Amém? Amar é suportar uns aos outros, irmãos. É suportar uns aos outros em amor. Colossenses 3, 12 a 14 vai dizer: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, vistam-se de misericórdia. É um conselho das Escrituras. Suportar significa tolerar, argumentar, aceitar a diferença. Quantas pessoas não aguentam o contraditório? Não aguentam que outros os contrariem. Não suporta alguém dizer que você está errado. Se você tem um temperamento como eu, você vai ter a mesma dificuldade que eu tenho. Eu tenho dificuldade de alguém dizer para mim que eu estou errado. É uma das minhas grandes lutas. Eu sou muito exigente comigo. Mas Deus tem me ajudado a me disciplinar dentro disso. O meu temperamento é um temperamento mais proativo. É um temperamento que não faz acontecer, não espera acontecer. Mas o nosso temperamento tem que ser controlado pelo Espírito Santo. A gente não tem que esperar que as pessoas voem na mesma altura que nós voamos, ou ande na mesma passada que a gente dá. Existem coisas que você está lá no final e o camarada está capelejando para entrar no começo. E você diz: eu não posso suportar um negócio desse. Mas o amor te leva a perdoar, a amar e a caminhar junto. Vamos! Aleluia, glória a Deus. O crente perdoado deve ser o primeiro a suportar o fraco e ter paciência com aqueles que são difíceis, estender a mão àqueles que falham, ajudar os que necessitam, interpretar de uma forma boa aquilo que o outro fala. Às vezes o outro disse algo para você, tem sentido duplo, um bom e outro mal. Você sempre pega o mal, por quê? Às vezes a pessoa fala algo e aquilo que ele falou dá um sentido duplo, um bom e um mal. A nossa tendência é pegar sempre o mal e entender que aquela pessoa falou aquilo para nos ofender, para nos atingir de alguma maneira. Por que não entender que ele queria nos ajudar? Mas ele não quer me ajudar, pastor. Mas quem disse que ele não quer te ajudar? Dá uma chance. O castigo desse servo é uma advertência real para nós. O rei o entrega aos torturadores, não é? Essa imagem é forte e lembra exatamente o juízo, não é? Que Deus vai lançar sobre o mundo. E Jesus conclui assim: fará o vosso Pai Celestial, se do profundo do teu coração tu não perdoares o teu irmão. Olha que coisa séria. Então o meu conselho para você: eu sei que a gente não consegue perdoar por nós mesmos. Ninguém vem para mim dizer: não, pastor, para mim o perdão é uma coisa automática. Não, custa muito. Porque nós não fomos feitos para receber ofensas. Quando Deus formou o homem, não havia ofensa, irmão. E Deus não pôs um dispositivo em nós para lidar com ofensas. Lidar com aquilo que nos ofende, que nos magoa, que nos chateiam. Então precisamos do Espírito Santo para nos ajudar nesses momentos e nos fazer lembrar como Deus cuidou de nós, e como Deus cuida de nós, e como Ele é maravilhoso em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos ajuda, que nos dá graça, porque a falta de perdão destrói a nossa alma. Quem não perdoa, volta a viver como se nunca tivesse sido perdoado. É muito sério essa questão. Eu, quando pensava numa palavra para trazer aqui, eu preparei durante essa semana. Teria muito mais coisa para falar, mas o tempo termina.
Eu não sei, irmãos, por que estou falando disso aqui. Mas Deus sabe por que Ele está falando conosco nessa noite dentro disso. Talvez a sua vida esteja presa, talvez você esteja doente por causa da falta de perdão. Tem história de um tio meu que por falta de perdão ele ficou numa cadeira de rodas. Sem falar, sem movimento nenhum. E o dia que alguém o confrontou e disse para ele que ele tinha que pedir perdão e perdoar, e o Espírito veio ali naquele dia, e ele conseguiu perdoar a esposa, e ele conseguiu pedir perdão para a esposa. Ele levantou daquela cadeira de roda, ele falou, ele andou. O perdão pode nos aleijar de muitas maneiras, irmãos. A falta de perdão pode nos trazer muitos males. Eu sei que cada um de nós temos a nossa história. Você tem a sua história, eu tenho a minha história, o outro tem a história dele. Nós viemos de berços muito diferentes. Nós trazemos muitas marcas em nós. Mas quando você coloca tudo na cruz e segue a Jesus, esse perdão te liberta. Você é livre para amar. Você é livre para abraçar o irmão. Você é livre para conviver. Deus vai te dar graça, uma graça especial para você viver neste mundo. Aleluia. Esta parábola, irmãos, é um espelho para nós. Ela mostra quem somos e quem deveríamos ser. Quem somos e quem deveríamos ser. Olha para dentro dessa parábola, veja você lá dentro. O quanto Deus te perdoou e como Ele te amou. Ele é um Deus maravilhoso, irmão. Eu quando paro para pensar no que Deus, como Deus me perdoou e como Ele me amou, eu não consigo deixar de amar e perdoar as pessoas mais difíceis da minha vida. Não pense vocês por eu ser pastor e tal, e todo mundo... Não, eu já passei por muitas coisas. Já vivi muitas coisas. Já experimentei muitas coisas. Feridas profundas. Mas eu aprendi uma coisa com Jesus. O perdão é o melhor caminho. Porque ele é libertador, irmãos. É gostoso quando a gente perdoa. Diga, está perdoado. Vai em paz, vai na bênção. Faz isso de coração, aleluia. Oh, glória. Está sangrando, irmão, está sangrando. Mas isso logo fecha, porque o bálsamo de Gileade vai passar na sua vida. Você vai sentir a cura de Deus, você vai sentir a mão de Deus sobre a sua vida. Oh, aleluia. Esses dias eu estava conversando com um jovem, ele disse, eu não consigo perdoar o meu pai. Por isso. E Deus o abençoou muito, ele se tornou uma pessoa muito bem. E eu disse, rapaz, você tem que agradecer a Deus pelo seu pai, por ele ter sido tão duro com você. Porque por conta dessa dureza, olha o homem que você se tornou. Eu sei que ele fez, e muitas vezes fez, o objetivo dele não era te magoar. Eu conhecendo a história dele, não é? Ele fazia isso por amor muitas vezes. Às vezes ele não tinha tempo para você. Porque ele achava que o mais importante era ele trabalhar de sol a sol para dar algum conforto para você. Era assim que ele pensava no seu bem. Ah, mas ele nunca brincou comigo, ele nunca fez isso comigo, nunca fez... Irmão, que diferença isso faz? Que pai de antigamente que brincava com a gente, quem se lembra disso? Quem é mais antigo aí? Não tinha desse negócio. Se você fosse dar um beijo no seu pai, te falava, lá, menino, que história é essa aí? E qualquer problema que você tinha, vai falar com a sua mãe. Não tinha desse negócio. E nem por isso ninguém morreu, é verdade ou não é? Meu pai não tinha diálogo, ele tinha chibata, né, para bater na gente, couro, né? Pegava uma vara e toma.
Tira isso do seu coração. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. Uma pergunta para o teu coração. Por que você está tentando pagar Deus por aquilo que Ele fez por você? Você nunca vai poder pagá-lo. É uma dívida que você nunca vai poder pagá-la. O próprio Deus vai dizer assim: a ninguém devais coisa alguma no seu amor. O amor, nós estamos sempre em dívida. Você nunca é capaz de pagar. Quanto mais você ama, ainda você não amou tanto que Deus te amou. Pastor, eu tenho engolido muito sapo, eu tenho tolerado muita coisa. Não importa, irmão. Você não chegou nem um décimo daquilo que Deus te perdoou. Então, amor, nós vamos estar sempre em dívida quando se trata de amor. Aleluia. Será que você aceitou mesmo a graça que Deus te deu? Você se sente livre? Ou tem alguma coisa que te prende na sua alma? Fica de pé quem se sente livre. Sente que a graça te alcançou. Que o perdão te alcançou. Aleluia. Agora, se você foi alcançado pela graça, você tem perdoado como você foi perdoado. Você tem amado como você foi amado. Meus irmãos, minhas irmãs, eu poderia trazer para vocês aqui um sermão cheio de nuances teológicas. Mas o que eu quero falar com você é sobre a sua vida prática. Nós estamos indo para o céu, irmãos. Não deixe que nada impeça a sua caminhada. Em nome de Jesus. Será que você suporta os seus irmãos? Você tem paciência com as falhas dele? Ou você faz como aquele homem, pega ele pelo pescoço e diz: paga tudo que você me deve? A cura, irmãos, começa quando nós aceitamos completamente o amor de Deus. Aí começa a cura na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família. Quando você aceita o amor de Deus. Quando você diz: Senhor, eu me sinto amado, sabe? E nada que me façam vai embotar esse amor que eu sinto, que tu sentes por mim. Somente quem conhece o amor de Deus é capaz de amar. Somente quem foi perdoado, acolhido, é capaz de perdoar e acolher. Entender o outro. Abraçar mesmo nas diferenças. Pastor, não tem vontade nenhuma. Olha, engula isso aí e abrace. Você vai ver como vai fazer bem para você. É cura para a alma, irmão. É cura para a alma. O salmista no Salmo 33, ele vai dizer que enquanto me calei, envelheceram-se os meus ossos. Há tipos de câncer que é causado pela falta de perdão, sabia? Agride. Perdoa, irmão. Acolha. Abrace. Aleluia. Nós vamos para a mesa do Senhor agora. Tire qualquer mágoa do seu coração. Peça o Espírito Santo para limpar você completamente. Oh, aleluia. É o que nós precisamos, queridos. É uma grande responsabilidade ser perdoado. É uma grande responsabilidade. Porque quando somos perdoados, nós precisamos perdoar e amar e suportar. Paulo, em Romanos 15, ele vai dizer: e nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. E não agradar a nós mesmos. Suporte a fraqueza do seu irmão. Abençoa ele. Eu quero que você curve a sua cabeça e pense em alguém que tem te ofendido, que te ofendeu no passado, e que você ainda tem no seu coração algum sentimento.
Talvez você diz assim: não, pastor, eu já perdoei. Mas quando toca nisso, você ainda sente a dor. O perdão é quando apaga a dor. É quando a dor é apagada, ela é completamente dissipada, você não sente dor. Você se lembra do que aconteceu, mas você não lembra com dor. Não há dor na lembrança. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pense nessas palavras nessa noite. Pense naquilo que Deus fez por você. Que amor é esse? Que amor é esse? O amor que deu o seu Filho por nós. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu a Ele primeiro para depois receber? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo é para Ele. E nós glorificamos a Ele nesta noite. Pela graça imerecida, pelo perdão dos nossos pecados, pelo direito de vida eterna, pelo privilégio de poder assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Senhor Jesus Cristo, nosso querido Pai, eu entro diante da Tua presença depois de trazer aqui esta palavra. Uma palavra simples, uma palavra notória e conhecida de todos, mas é a mensagem que o Senhor me deu para esta noite. Deus, toca em cada coração neste momento. Nos ensina a amar Jesus, nos ensina a perdoar, nos ensina a amar como Tu nos amaste, nos ensina a perdoar como o Senhor nos perdoou. Nos conduza, Jesus, pelos bons caminhos dos céus. Se tem alguém aqui nesta noite, Senhor, cujo coração está endurecido, oh, aleluia. Talvez a ferida está sangrando, Jesus. Oh, rabaixo, ensina a amar, oh Deus, ensina a perdoar. Nos ajude, Jesus. Às vezes é tão difícil, Senhor. Às vezes é tão difícil, Senhor. É tão difícil andar nesta vida. Oh, que privilégio, Deus. É sentir amado por Ti, Senhor. É sentir perdoado pelo Senhor. Ajuda este irmão, esta irmã, Senhor. Ajuda esse Teu servo, essa Tua serva a viver o Evangelho, Pai. Santo és Tu, Senhor. Santo és Tu, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Ti,